Grupo Comuna foi, na verdade, um grupo de intelectuais que se formou no final dos anos 90, alguns intelectuais bolivianos ali de diversas vertentes teóricas e tal, dentre eles o Álvaro Garcia Linera, né, que é o atual vice-presidente da Bolívia ainda, se formaram para discutir um pouco o que estava acontecendo na Bolívia, naquele contexto de crise do neoliberalismo, e se articularam com movimentos sociais, etc., e começaram a produzir teoria e interpretações sobre a Bolívia, sobre a Guerra da Água, sobre a Guerra do Gás. Durou mais ou menos até 2009, 2010, depois ele foi implodindo, né? Hoje ele ainda existe muito residualmente ainda, ele já nem se chama mais comum. Bom, os protagonistas das mudanças políticas foram os movimentos sociais, né? Mas o grupo ele foi importante porque ele conseguiu articular a produção de consenso na sociedade boliviana, né? Então eles produziam ali teoria, mas também estavam na televisão. O Álvaro Garcia Linera tinha um programa televisivo, não à toa. Talvez o principal expoente do grupo tenha sido chamado para compor a chapa com o Evo Morales, né? Então eles foram muito importantes na disputa ideológica mesmo, contra o neoliberalismo, para produzir novos consensos, né, de uma sociedade do Estado plurinacional. Você tem várias formulações que não surgem ali, mas que estão sendo, de certa forma, gestadas ali também, né? Então, um grupo que foi muito importante para produzir consenso na sociedade num momento que não havia, em que havia uma crise de hegemonia muito clara. Eles são os principais. O grupo ele era um grupo, não era um grupo formalizado, então é difícil saber quem efetivamente era. Até discuto isso um pouco no livro. Mas os principais são o Álvaro Garcia Linera, que era um militante, foi guerrilheiro, depois se tornou matemático, sociólogo, foi vice-presidente da Bolívia até hoje. A Raquel Gutiérrez, que é uma anarquista, que na época era companheira do Álvaro Garcia Linera, uma mexicana, depois voltou para o México. O Raul Prada, que é um professor universitário, muito ligado a Deleuze, a Guattari, né? Lá em La Paz. O Luiz Tapia, que é um filósofo muito importante, que depois acabou, o Raul Prada e o Luiz Tapia acabaram fazendo oposição ao governo do Evo depois de 2009, se não me engano. E o Oscar Vega Camacho, que na verdade é um intelectual também boliviano, muito ligado aos temas culturais, mas que cumpria mais a função editorial do grupo. Então, cada um vinha, as trajetórias políticas e intelectuais são bem diferentes, né? E eles se juntaram ali num grupo bastante plural. As influências deles são de intelectuais latino-americanos sobretudo, mas não só. E eles influenciam bastante alguns grupos, né? Mas me parece que aqui no Brasil, por exemplo, eles são pouco conhecidos ainda, né? A produção teórica do Grupo Comuna não é uma produção muito conhecida. Talvez porque a Bolívia seja um país ainda muito marginalizado intelectualmente, ainda que tenha vivido um processo tão interessante, né? Você vê o René Zavaleta Mercado, que é um dos grandes intelectuais bolivianos da história, marxista, que foi uma das grandes influências do grupo, é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, né? E o Grupo Comuna também, né? Talvez o Álvaro Garcia Linera, por ser vice-presidente, seja o mais conhecido, mas eles exercem uma grande influência na América Latina. Hoje em dia tem na Bolívia tem cátedras de universidades que estudam o pensamento do Grupo Comuna. Na Argentina tem um curso sobre o pensamento do Garcia Linera. Então acho que isso ainda é uma coisa que ainda está pululando. Acho que não está muito bem descoberta ainda a importância do Grupo Comuna para o pensamento social latino-americano. Inclusive eles tinham diferenças ali entre eles de que projeto encampar, né? O Álvaro Garcia Linera chegou a chamar em algum momento de capitalismo andino-amazônico. Isso foi prontamente rejeitado pelos outros ali. Então eles não conseguiram. O que eles conseguiram produzir de consenso entre eles e para a sociedade boliviana foi uma crítica muito forte ao neoliberalismo, com um caráter democratizante, nacionalista de certa forma, né? E sobretudo, isso é muito importante, anticolonial também, né? O antineoliberalismo do Grupo Comuna é um antineoliberalismo anticolonial. O Raul Prada e o Luiz Tapia fazem uma oposição muito ferrenha, inclusive muito agressiva ao governo Evo já há alguns anos, desde 2009, 2010, 2011 começou e depois de Tipnis isso se tornou realmente muito virulenta a oposição. O Oscar Vega Camacho ainda tem um diálogo com a oposição e com o governo, mas cada vez mais afastado do governo, e a Raquel Gutiérrez voltou para o México e hoje é muito crítica também a tudo que é o governo Evo Morales. O governo Evo Morales nunca representou, digamos, o pensamento do Grupo Comum, né? É sempre o Garcia Linera ali, e hoje os caras do grupo e a Raquel fazem oposição ao governo. Eles entendem se houve uma tentativa de superação do neoliberalismo, ela incorreu em outros erros igualmente graves, né? Sobretudo um desenvolvimentismo que destrói a natureza, que não respeita a autonomia dos movimentos sociais, sobretudo os indígenas. Então, as críticas são muito nesse sentido, né? A Raquel Gutiérrez, por exemplo, e o Raul Prada são muito autonomistas. Então, tem uma crítica forte à ingerência do Estado nos movimentos sociais. E depois, bom, os limites do próprio processo boliviano, que estão bastante claros, são justificativas para as críticas, né? A discussão que a gente teria que fazer é se era possível avançar mais do que isso, estando tão isolado na região,
ou não, né? Eles acham que era possível avançar mais do que isso. O Lineira acha, por exemplo, que não, né?